Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma aula do Dev Titans, introdução Android. Hoje já começou a aula com o Android Studio aberto, sabadão, 26, ou não, 28 de junho, cara. Se não me engano, é algum dia de santo aí, ou é amanhã, ou é depois. Não sei, cara, só sei que quem tá aqui é guerreiro, tá? Dia do boi, galera tá lá tudo loucona, dormindo e a gente tá aqui loucão acordado, né, cara? Cada um se droga com a droga que prefere, né? A gente tá aqui no Android, né? Então vamos lá. Não vou ficar viciado, galera. Pessoal, o objetivo da aula de hoje, então, a gente vai revisar como a gente compõe. A gente viu, obviamente, na aula passada, muito da ferramenta. Obviamente, a gente só arranhou a ferramenta, faz muito mais coisa. A gente só arranhou. Principalmente, a gente viu muito de como a ferramenta se organiza, a estrutura dela, e eu gastei um tempinho interessante a gente vendo o emulador, porque ele é uma ferramenta de destaque dentro do processo aqui de fazer apps dentro do Android. Eu digo assim, para quem está desenvolvendo, ele é uma ótima plataforma de teste, de avaliação, porque você consegue testar com tela diferente, com um mecanismo diferente de tela e tal, que eventualmente não pode não estar disponível para o desenvolvedor. E isso fica realmente bem tranquilo para quem está usando uma ferramenta como essa. Que, como a gente sabe, mobile é um negócio complicado por causa como eu comentei com vocês, diferente da plataforma fechada da Apple, que tudo já está mapeadinho, quais são o tamanho das telas que vão ter. Tipo, para cada versão do iOS, ele já sabe, olha, vai ter o iPhone tal, tal e tal. Então são 3 telas. Acabou. No Android, meu amigo, cara, para cada versão do Android tem bilhão de tela possível. Então, esse cara aqui ajuda muito a gente a focar naquilo que a gente está querendo fazer, se é um produto específico, a gente vai fazer um produto mais generalista e tal. Então a gente viu isso. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser o esquema da aula de hoje aqui? Eu vou voltar aqui para a apresentação aqui do projeto. Aquele projeto Hello World, bem bobinho, tá? Small Hello aqui, deixa eu ver. É esse cara aqui. É. Deixa eu voltar. Não, deixa eu voltar para outro projeto Hello World aqui. Close para ele. Tem vários projetos Hello World aqui para a gente brincar. Deixa eu ver se esse aqui vai funcionar para mim. Renderist? Que renderist o que, rapaz? Dá build log aí que eu quero. Qualquer coisa eu abro de novo outro Hello World aqui pra gente brincar com ele. Tá aqui. Então, esse aqui eu vou começar da onde a gente basicamente parou na aula passada, né? Então, o que está acontecendo aqui? A ideia é a gente tentar entender como é que um Composable funciona. Porque na versão anterior do Android, o que acontecia? Ele parecia muito uma ferramenta de desenvolvimento visual, como a gente tinha nos primórdios do desenvolvimento local. Tipo, no início, quando a gente desenvolvia aplicações, eu vou dizer para vocês assim, tipo local, tipo pro Windows ou pro Linux e tal, você tinha normalmente aplicações que você montava telas, tipo, acho que o Delphi, o Visual C++ tinha muito isso. Você montava uma tela, tá? Aí essa tela tinha uma configuração, e essa configuração depois você fazia link dentro do código de objetos para aquela configuração, tá? Então, assim, você tinha um setup de front-end, ou de interface, como a gente falava na época, tá? E você tinha o back-end, que era o código que ficava gerenciando os componentes visuais. Então você tinha a parte visual, na organização do diretório você tinha as screens, que eram compostas por vários componentes visuais, combo box, radio buttons, text inputs, assim e tal. E você fazia a associação de eventos com aqueles componentes visuais. Então, era uma programação, normalmente, tipo, quem programou com Delphi, que era Visual Pascal, tá? Ou programou com Visual C++, que era Visual, tá? Ou Visual Java. Então, assim, tinha... A Borland era famosa, a Microsoft era famosa por ter ferramentas desse tipo e tal. Você fazia a programação colocando os componentes, organizando eventualmente no arquivo e tal, e fazendo associação entre os elementos. Pô, bacana, funcionava. Muita gente ganhou dinheiro pra caramba com isso.
Quando a primeira versão do Android Studio saiu, na verdade o Android Studio saiu de um plugin do Eclipse, tá? Então, primeiro tinha o Eclipse, tinha um plugin que você colocava nele, aí ele se transformava numa coisa muito parecida com o Android Studio é. Aí depois o Google não quis mais fazer esse plugin, resolveu fazer o projeto de ter a própria IDE para o desenvolvedor Android, aí criou o Android Studio. Só que essa natureza da forma como desenvolveu o app, ela continuava. O que era? Você tinha elementos visuais que você criava na telinha. Qualquer coisa, daqui a pouco eu posso até abrir um projeto antigo aqui, fazer um Hello App para vocês verem como é que era, tá? Porque eventualmente, assim, como eu gosto de falar, a gente espera que você a partir de agora faça com Kotlin. Mas nada impede você também fazer com Java, porque no final vai rodar do mesmo jeito lá no cliente. Mas como desenvolvedor é mais prático atualmente a gente fazer com Kotlin, tá? É mais prático. A curva de aprendizagem talvez seja menor do que fazer com Java. Mas a gente volta lá para fazer um paralelozinho. É interessante vocês como desenvolvedores saberem isso como funciona, tá? Porque vocês não vão ser só desenvolvedores de app, como eu vou te falar. Então, o que acontece aqui no Kotlin? O Kotlin não tem essa paleta, então era muito legal a gente andar lá na interface do projeto Java, porque você via a paleta de componentes que tinha. E você via rapidamente como é que era a forma de construir a app, como é que você ajustava as coisas. E eu acho que eu guardo uns 15, 20 minutinhos no final pra gente ver isso aí, que acho que é interessante para vocês saberem. Aqui não. Aqui tudo é montado em cima dessas funções composables aqui. Então, o que vocês têm que entender rápido aqui na função composable? Toda função composable é uma função que pode ser usada para... Esse composable aí, esse nome não está aí de graça, né? Para compor um elemento de uma interface, tá? Então, olhando agora aqui de uma maneira analítica, essa aplicação aqui, Hello World aqui, o que a gente está vendo aqui, né? Então, a gente viu rapidamente na aula passada que tinha aqui a aplicação que subia, né, o construtor da anterior. Caso a sua precise de alguma coisa a mais, você pode construir aqui em cima e tal. Aí você tem esse Enable Edge to Edge, que é uma coisa que você está ajustando aqui dentro do negócio. Essa aqui é uma função, tá? Composable também, tá? Só que ela trabalha de uma outra forma aqui dentro do negócio. Tanto que você está vendo aqui, ó, ela faz parte do componente Activity. Esse componente Activity aqui é a superclasse que a gente herda coisas, tá? Então, essa superclasse, ela tem funções que você pode chamar. Tanto que esse cara aqui não está dito, mas seria a mesma coisa que fala isso aqui, ó, super ponto, tá? Aí a gente não tá executando ela, a gente está só executando ela aqui. Então, é por isso que, eventualmente, como desenvolvedor de programação orientada a objeto, eu gosto de dizer super ponto tal, dis ponto tal, para a pessoa entender o que está acontecendo. Como o construtor desse cara aqui, você precisa explicitamente dizer, porque o construtor tem o mesmo nome, né? Aí você dá super, ele chama o cara, mas esse cara aqui não é a implementação desta classe, é a implementação de um método que a gente está chamando a classe, Enable Edge to Edge é um método da classe Component Activity, tá? Ele tem vários métodos aí dentro que podem ser usados para chamar, para fazer composição de atividade. Aí, esse cara também tem esse ponto set context, tá? Se vocês olharem aqui, toda vez que você coloca o mouse sobre uma função, o que vai acontecer nela aqui? Se tiver na documentação da biblioteca do Android Studio, ele vai abrir essa telinha aqui, que é o doc dele, tá? Então, como é que funciona? Se vocês olharem, toda a função vai ter a parte de recebimento de parâmetros dela, tá? Que vai dizer quais são os parâmetros mínimos que são esperados para ela. E caso você não fale nada, ele vai chamar os valores default. Isso aqui que é o legal, porque eventualmente você vai ver aqui, né, o set content, ele tem aí que você pode passar o composition context. Se você não passar nada, aí que é bem legal, né? Ele diz o valor default que o cara está recebendo. Aí está recebendo null. E caso você não queira,
você pode passar um conteúdo, alguma coisa. Se você não passar, também não pega nada, tá? E a implementação que você quer colocar nela. Aí, como a gente não passou nada, a gente está passando só o que vai ser executado. Então, você pode passar parâmetros e a implementação da função que você está colocando aqui. Nesse caso aqui, a gente está usando essa aqui, ó, é uma composable, chamada MyTestAppTeam, tá? Esse cara aqui, o que que acontece? Se a gente olhar aqui no UI Team, você vai ver aqui, tem o team, a função que a gente está chamando lá. Então, essa função que está aqui no MainActivity aqui, ó, a gente na verdade está chamando esse cara aqui no team.kotlin, tá? Esse cara aqui, ó, tá? Professor, tá meio zoado então, porque ele tá lá, ele vai chamar o outro cara lá em cima. Mas o ponto todo é porque da forma como esse app aqui está organizado, a estrutura dele tá o seguinte, ele tem uma pasta só para os temas, tá? Pro tema do negócio, tem uma pasta para as cores, tem uma pasta para o tipo, tá? Para fonte, né? Para configuração de fonte e tal. Então, se eu quisesse mudar o tema, eu vinha aqui e mudava o tema, tá? Mas isso aqui não significa que eu não posso alterar mais coisas em cima dela, não. O que é que acontece aqui? Se vocês perceberem, quando você chama o MyAppTeam aqui, o que que ele está definido aqui? O tema, que está no sistema aqui, o sistema de dinâmica, e você recebe aqui, ó, uma função composable, tá? Essa função composable aí já são as funções que você quer usar na app em si. Então, esse cara aqui é como se fosse um wrapper. É o wrapper do tema. Aí, o que você pode passar para o wrapper do tema? As outras funções de composição. E aí você pode fazer o que você quiser em cima dela. Mas o que ela define aqui? Se você vai ver, ó, esse val aqui, todos os vals aqui significa variável, né? Então, ela está definindo aqui um esquema de cor, tá? Aí, esse cara aqui é a implementação do esquema de cor. Aí vai passando tudo que você precisa estar passando aqui e tal. Dark Theme, se você não quiser colocar, aí coloca o cor. E o Material Theme aqui, que ele está utilizando tudo que a gente está definindo aqui. Então, essa parte aqui é mais assim, a pessoa que escolheu fazer a aplicação dessa forma aqui, resolveu separar por cores, tema e a organização do tema aqui. Eu podia ter um tema alternativo aqui a esse aqui, mais simples, com outras definições, tá? Mas voltando aqui na MainActivity. A MainActivity é aquela que lembrando, é aquela que é chamada primeiro. A gente vê ela aqui no manifesto. O manifesto diz quem é que a gente vai chamar primeiro, tá? Então, o MyTestApp é esse cara aqui que a gente está colocando aqui no MainActivity, tá? Então, esse cara que a gente chamou aqui na nossa MainActivity como a nossa implementação principal. Aí o que aconteceu? Lá no MyTestTeam, se você clicar aqui, ele vai dizer o que ele recebe, ó. Ele está setado aqui como default Dark Theme, mas se eu passasse um novo, ele receberia. O Dynamic Color, eu não estou passando, significa que ele é default. E eu posso passar um conteúdo. E esse conteúdo aqui, está definido aqui dentro já, nessa unidade que está aqui dentro. Tá? Aí aqui, esse scaffold aqui, como eu comentei com vocês, é uma forma de você organizar as atividades, tá? Então, o que você pode passar? Então, como parâmetro para ele, você pode passar o modifier, aí top bar, não sei o que, um monte de outros componentes que você pode passar aqui para ele, tá? E dentro desse cara aqui tem o greeting. Esse greeting aqui é uma função composable que está definido por acaso aqui embaixo, tá? Aí quando a gente gera ela, a gente gera hello, aí aqui só para os dev titles aqui, hello, aqui. Como que está no meu preview aqui, eu estou definindo desse jeito aqui, né? Eu estou passando esse parâmetro diferente. Esse aqui, lembrando, é como vai ficar na app, esse aqui é como eu vou colocar aqui no meu preview, como a gente viu aula passada. Esse cara aqui, quando a gente coloca preview aqui, ele só aparece aqui dentro. Aí vamos começar as primeiras observações. Você pode alterar a forma como uma função funciona, uma composable, usando um monte de anotações. Antes de iniciar a própria função, você já pode colocar um monte de coisas nela, tá? A primeira são esses @preview aqui, tá? O @preview, cara, você pode colocar um monte de observações sobre ela, tá? Quando você coloca desse jeito aqui, ele já mostra para você
um monte de opções que você pode colocar. No caso aqui, o grupo, largura, comprimento, o tipo de string, ou se você mostrar System UI, você vai mostrar booleano, ele mostra todos os parâmetros e o que está setado neles. Aí você pode também ajustar isso aqui caso você queira. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo show background true, eu posso colocar false. Aí você vê que some a tela aqui do negócio. Não é uma coisa que você precisa fazer dentro do Composable. Você pode fazer fora. Então você pode fazer muitos ajustes que vão funcionar no preview aqui dentro, com uma anotação. Então, a primeira coisa que é para chamar a atenção de vocês, observem o que você pode ajustar, o que pode ser feito com as anotações das funções, tá? Tem um monte. Então, e não vai dar para passar por todas aqui. A ideia é vocês terem uma ideia geral de como é que o mecanismo desse cara aqui funciona, tá? Então, esse cara aqui é um deles só. Então, deixa eu mostrar o background. Pô, beleza, aí você coloca aqui. Por que está aparecendo aqui? Porque eu estou setando aqui e a ideia do preview é funcionar bem rapidinho para você ver como funciona, tá? Então, tirar esse cara aqui. Cada preview que você coloca aqui, ele vai tentar fazer a composição dele lá, tá? Então tá aqui a função greeting preview. Aí nesse preview aqui, da forma como eu coloquei aqui, tipo, essa aqui é uma função que vai rodar em preview, tá? Se você tira esse cara daqui, o que acontece? O Android Studio acha, pô, não tem nada para mostrar, porque ele não anotou nenhuma função como preview. O que isso mostra para você? Você pode desenvolver um monte de função e não querer ver todas elas ao mesmo tempo aqui na tela de preview. Ah, eu quero ver só, eu tô trabalhando só na top bar. Aí você dá @preview só na top bar, aí aparece só ela aqui. Ah, não, eu tô trabalhando aqui só nessa interfacezinha de caixa aqui, coloca na @preview, aí ela aparece lá. Então você pode escolher aquilo que você quer trabalhar aos pouquinhos, se você tá achando que o negócio está muito complicado, um pedaço do... Você coloca o @preview somente naquele cara que você tem interesse em colocar. Então, essa é a primeira dica bacana, você organiza a forma como você tá preparando a sua app utilizando o preview, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar só observando os arroba, tá? Só as anotações que você faz antes do app. Tem muito mais coisas sobre isso aqui, mas vamos passar neles aqui pra gente ver, tá? Bora olhar agora a função especificamente aqui, porque olha uma coisa engraçada aqui, né? Aqui eu chamei o greeting. Eu podia ter chamado esse greeting aqui também, o greeting preview, mas é um negócio circular, então você pode chamar qualquer função que você quer em qualquer lugar. A ideia do Composable é ser componente altamente reaproveitável. Essa aqui foi a razão desse negócio todo ser alterado. É isso, permitir que você reutilize um componente com pouco assim, sem mexer código. Que isso aqui, eu posso dizer para vocês, era um pesadelo em Java. A gente não sabia, entendeu? Até o momento que alguém sacou, cara, isso está muito difícil de fazer. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de por que isso era daquele. Quando eu mostrar para vocês, ou tentar mostrar para vocês, né? Não sei como é que vai estar agora. A aplicação com Java. Aí vocês vão ter a noção de por que esse cara aqui ele é tão poderoso, tá? Continuando. Professor, aí assim, o que são as funções que a gente pode colocar numa aplicação dessa aqui, tá? Então, no Grid Preview, quem eu estou chamando? Eu estou chamando esse cara aqui, ó. Tá? MyTestTeam. É isso que eu estou chamando aqui. Eu podia chamar outra função que não tem nada a ver com esse cara? Eu podia, tá? Esse cara aqui, ele é um composable. Ele está compondo coisas. Mas eu podia simplesmente pegar esse cara aqui e tirar ele e chamar só a função greeting lá direto já. Tá vendo como ficou aqui menorzinho? É porque do jeito que tá, ele estava ocupando ele estava organizando a tela de um jeito. O MyTestTeam, ele tem um tema que o preview não tenta fazer com muito detalhe. Aí esse cara aqui não. Então, uma coisa que dá para perceber rápido aqui. Quando você trabalha com temas, tema é uma modificação de uma aplicação, tá? Então, uma coisa que eu acho importante, tema é perfumaria, em tese. Então, quando você está desenvolvendo um app com funcionalidade, tipo, você vai fazer um MVP do teu trabalho, tá?
você não precisa, em tese, ter um tema. Você pode tratar direto com a função e funcionou, vai funcionar, tal. Vai ficar com a melhor interface possível? Não, tá? Mas, cara, na hora que você está fazendo uma aplicação, eu gosto de passar essa mensagem para os meus alunos, você tem que focar primeiro naquilo que traz mais valor para a pessoa que está avaliando o teu produto. E normalmente isso aí, às vezes, se a pessoa está avaliando, eu estou propondo uma nova interface, um novo tema, aí beleza, o tema tem que ser a tua prioridade. Ah não, eu estou propondo aqui um app de CRUD, um app que faz uma funcionalidade. Então a funcionalidade talvez seja a tua principal preocupação no início, e com os incrementos de iterações do processo de desenvolvimento, depois você vai melhorando, colocando temas e coisas do tipo, tá? Então isso aqui é para mostrar para você que vocês não são obrigados a seguir uma certa estrutura de exemplo que é passado para vocês. Vocês podem alterá-la, tá? Aí vamos lá. Eu tenho esse greeting aqui. Professor, como é que a gente aproveita esse cara? Por que o pessoal disse que esse cara é tão aprovado? Esse greeting aqui, ó, é essa função que está aqui. Então, eu tenho esse greeting preview, que essa função aqui, ela tem esse nome porque eu estou usando ela somente aqui, tá? Por que eu posso fazer esse cara? Porque a greeting preview, ela tem esse modifier aqui. E eu talvez queira utilizar ela de uma forma diferente, tá? Então, eu podia ter criado, colocado, simplesmente feito isso aqui, ó. Sim, podia. Entendeu? Mas normalmente o que o pessoal faz? O pessoal cria um ambiente separado para fazer o preview, tá? Aí trabalha com ele. Mas você pode, em tese, tascar preview em qualquer função que você tiver, tá? Em tese. Isso aí não é uma obrigação. Voltando agora. Professor, eu tenho aqui uma função greeting e eu queria replicar ela 2 vezes, tal, para ver. Aí, ó, na teoria, é só fazer isso aqui, tá? Aí tu chega assim, pô, vou botar o segundo greeting aqui. Salvei. Professor, mas não mudou nada lá no preview, cara. Na verdade, mudou. É que, do jeito que tá aqui, tá um em cima do outro, cara. Pô, tá um em cima do outro, professor. E a gente não tá vendo esses caras, porque tá um em cima do outro. Então, aí vem a primeira imagem que eu vou trazer aqui do tutorial do Android, pra gente ver como é que ele organiza. Deixa eu ver aqui a parte de ele, quando ele faz a organização dos elementos. Tá aqui. Vamos lá. Isso aqui é legal. Já deixei aqui na mão. Eu sempre tenho um plano B para quando acontece alguma coisa estranha, né? Então, quando a gente está mexendo com uma aplicação Android, a gente tem que imaginar o seguinte: a gente tem as composables, elas sempre vão obedecer aquela ideia de árvore. Sempre vai ter uma composable pie e você vai colocando composables pequenas dentro dela. Mas cada uma delas vai executar a parada achando que a tela é toda dela, tá? Elas não tem essa parada de dizer, eu vim primeiro, eu fico em cima, a outra que vem segunda, ela vem embaixo. Não. Todo mundo está ocupando o mesmo lugar. Aí você tem que usar os componentes que ajudam a organizar telas, tá? Então, os primeiros componentes você tem que assim, aprender rápido para componer, porque para aprender a compor uma tela são coluna, linha e caixinhas. Basicamente, cara, todas as apps que vocês conhecem vão ser feitas de maneira bem criativa utilizando esses caras aqui. Aí a gente pode organizar eles fazendo uma brincadeira. E assim, é uma coisa muito intuitiva depois que você entende. Assim, esse intuitiva coloca assim 4 aspas assim, que é intuitiva pra gente, tá? Que já tá nesse nível aqui, olhando a coisa para entender, tá? Então, olha o ponto que tá aqui. Eu vou colocar esse row aqui. O row são as linhas, tá? Então a gente vai colocar assim. Por que ele está dizendo isso aqui? É porque a gente vai organizar o componente com o row, tá? Aí o que ele está querendo colocar aqui para a gente também? Quando você organiza os componentes, você pode dizer para eles da forma como você quer. E ele está explicando toda hora aqui como é que funciona a forma dos parâmetros que você está colocando nas funções, tá? E esse cara aqui, que é uma coisa legal, o Kotlin está explicando aqui que esse Trail Lambda Syntax, que é o seguinte:
Quando você está passando coisas dentro do Kotlin, uma coisa importante para ele é você entender que você pode passar uma sequência de parâmetros e o último parâmetro ser uma função, que pode ser um composable, tá? Que é uma coisa bem legal. Mas de maneira bem simplona mesmo, como é que a gente pode organizar? Então assim, eu vou pegar aquele nosso texto e vou simplesmente colocar esse row aqui. Ele está explicando aqui as várias formas de você poder fazer isso aqui. Uma delas é você pegar os dois caras aqui, ó, apertar o segundo botão do mouse e pedir para ele fazer alguma coisa, tá? Do jeito que ele está aqui no nosso exemplo aqui. Mas como esse negócio aqui eu quero fazer o mais simples possível, então você pode simplesmente fazer o seguinte: vem aqui, coloca row, aí abre parêntese, fecha parêntese aqui embaixo. Ah não, desculpa, é chaves. Chaves ou parêntese? É chaves. Abre e fecha chaves aqui embaixo. Vocês perceberam que quando eu coloquei o recebimento de parâmetro, ele modificou outro cara para ser função. Ele faz isso automático, tá? Vamos lá. Aí quando você coloca row do nada, ele vai dar um erro. Porque tu tem que importar uma biblioteca para isso. Aí vai aparecer aqui e tal, aí você coloca, aí ele já viu que ficou verdinho de novo. Esse negócio de colocar vírgula aqui é cabeça minha de TypeScript. Você não precisa separar por vírgula as funções, tá? Agora eu vou salvando aqui agora. Se vocês olharem como é que ficou aqui o preview, olha como é que ficou. Ele colocou um do ladinho do outro, tá? Porque as duas estavam uma em cima da outra, tá? Então, essa é a primeira lição. Então, vocês têm que entender rápido que as funções composables, elas vão achar que a tela é delas, tá? Quem tem que botar ordem na casa é o desenvolvedor. Tá. Da mesma forma como eu fiz aqui com o row, eu podia ter feito com colunas. Aí você muda, faz a mesma coisa aqui, ó. Tá? Olha aí como é que fica. Então, essa organização da forma como a aplicação funciona depende só do caso. Só que olha o legal. Cara, eu podia ter feito isso aqui bilhão de vezes, cara. Bilhão de vezes. Aí eu posso só alterando. Bem-vindos, ou fazer alguma coisa do tipo assim. Bom dia aos guerreiros do DevTitans. Aí, pô, pessoal, eu quero trocar esse cara aqui. Tá bom, tira lá em cima Isso aqui é a função, essa aqui é a implementação dela. Eu tô alterando só o negócio e aqui eu vou salvar. Como eu tô chamando ele aqui, ó, o greeting text, tá chamando greeting preview. Cadê aqui meu greeting preview? DevTitan, tá. Esse aqui eu vou chamar lá em cima. Então, assim, essa é a ideia que a gente tem na hora que a gente tá opa, autofit, deixa ele carregar de novo. Tá faltando fechar aspas e não deve Titans, professor. Tá dando erro. Aqui, falei, obrigadão. Vai, garotão, carrega de novo aí. Pronto, beleza. Então, esse aqui é a brincadeira toda aqui de como é que a gente organiza os elementos gráficos aqui, tá? Não tem uma regra. O ponto todo é: alguém vai te passar um design. Normalmente você vai trabalhar uma equipe de desenvolvimento de mobile, sempre tem um bom designer trabalhando. Espera-se ter um bom designer trabalhando. Aí vocês vão receber um design, aí alguém... Eu vou dizer para vocês, tem gente que é só especializada em fazer isso, montar design. Aí tem gente que é especializada em fazer as funções, não sei o que, tal. Então vocês vão ver em apps mais complexos uma separação bem grandona dessa parte do design do negócio, a parte do funcionamento da app, tá? É muito normal. Isso aqui é como eu tô falando, é um exemplo para vocês bem bobinho, tá? Mas o normal é esse cara aqui está bem separado uma coisa da outra, tá? Então lembrando, esse cara aqui é uma função que está somente aqui.
Eu podia fazer a função separada aqui, do jeito que está aqui. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar o outro exemplo que está aqui no código nessa parte dos exemplinhos aqui, que é um exemplinho bem bobinho que é do Toast. O que é o Toast? Vocês já viram aquela mensagenzinha bem chatinha que aparece num cantinho assim, bem some assim e tal? É o Toast, entendeu? Esse carinha aqui, o Toast Overview, tá? Deixa eu ver se tem uma função aqui, Toast, no Kotlin. Deixa eu ver se tem um cara mais bonitinho. Eu fiz um toastzinho ainda agora ali para fazer um teste. Deixa eu ver se eu vou chamar esse cara aqui. É porque assim, o Toast, cara, as pessoas já estão dizendo que talvez o ideal não seja mais utilizado, tal, não sei o que. Então, talvez não seja a melhor forma de você apresentar as coisas que você quer usando o Toast. Mas depois eu pego o exemplo que eu criei aqui com o Toastzinho aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui o projeto, aí eu vou abrir o que tem o Toastzinho. Que acho que foi esse cara aqui. Tá aqui. Então, cadê meu Toast no preview aqui? Deixa eu ver aqui o preview, onde tá? Sai daqui. Tá aí, tá bem zoadão, porque a ideia é ser zoado mesmo, tá? Então assim, aí, exemplo, voltando para nossa função lá, né? Então, eu tô aqui na minha função greeting, tá? Eu tinha feito aqui a greeting preview, tá? Dessa vez, o que eu fiz assim? Qual é o procedimento, assim, em tese, que é o procedimento padrão? Pô, tu implementou uma função no teu preview, ficou legal. Aí tu, pô, agora que eu fiz uma boa parte de trabalho e tá bacana, eu vou ver como é que ela fica no simulador. Então aqui no meu greeting, o que eu fiz aqui? Aí aqui no caso é o seguinte, pô, professor, quais são os parâmetros que os componentes têm? Tem vários componentes, então eu chamei aqui o greeting aqui, DevTitans e tal. Aí aqui dentro o que eu comentei? Eu chamei várias vezes o componente greeting. Aí eu falei, pô, mas dessa vez eu em vez de chamar o greeting várias vezes, eu queria que o componente, eu não queria chamar o componente várias vezes, eu queria que o componente tivesse várias camadas de texto. Então, por exemplo, aqui no caso, ó, tava aqui o procedimento normal, né? Falei, pô, eu queria colocar mais um texto. Aí tu lembra, se tu não colocar a organização dos elementos, vai ficar um em cima do outro. Então, aí eu coloquei o coluna, eu passei o coluna para cá, pô, aí veio o coluna para cá. Pô, beleza, ficou coluna e tal. Aí eu vou adicionar um segundo elemento de texto. Aí você pode vir aqui, eu adicionei o segundo elemento de texto. Tá? Deixa esse cara aqui comentado aqui por enquanto. Beleza. Aí esse segundo elemento de texto, como eu coloquei em coluna, ele vai ficar aqui embaixo. Aí cada elemento que você coloca, aí tem uma paleta dos elementos gráficos, botões, tudo que você quiser. Você pode ou adicionar ele aqui, ou você pode criar uma função e chamar a função aqui dentro, tá? Então, nessa primeira parte aqui eu vou mostrar como a gente coloca o cara aqui direto no cara, sem usar a função. O Toast aqui, ele tem eu criei uma função para ele, mas a gente vai ver depois, tá? Os componentes de texto, eles têm essa característica aqui, tipo, tem um text, tem um font size. Se você der vírgula e colocar aqui, normalmente não vai aparecer. Então o ideal é que você veja aqui, ó, você descobriu que existe um elemento que você quer utilizar. Adiciona ele aqui e aí coloca o mouse em cima dele. Aí você vai ver todos os atributos que você pode colocar. Esses são os atributos que você pode setar, tá? Que você pode receber e colocar. O que é esse modifier aqui, professor? O modifier é aquele cara que ele já carrega, ele já traz com ele um monte de configurações prontas já, tá? Você pode usar o modifier ou não, tipo, quando você recebe o modifier aqui, o modifier é aquele cara que pode alterar fonte, pode alterar tamanho, pode alterar cores, não sei o que, tal. Se você está utilizando o app, com uma padronização, aí obviamente o ideal seria você adicionar o modifier e colocar o modifier para alterar esse cara aqui. Porque isso significa, se nesse modifier que está na aplicação, que tem as setagens do tema, tipo aqui no tema, ele diz qual é a fonte, qual é o tipo, qual é a cor. Esse cara aqui é o cara que seta o modifier o tema é o cara que seta o modifier da tua aplicação, tá?
Então, esse que é o ponto todo. Quando você usa o modifier, você obedece o tema da tua aplicação. Então, aqui nesse caso aqui da app que a gente está construindo aqui, cadê a minha activity aqui? Quando eu passei o modifier para esse cara aqui, significa se eu alterar alguma coisa no tema, esse texto aqui vai ser modificado automaticamente. Esse segundo aqui não, o cara é rogue. O cara é um pirata. Então ele vai chegar aqui, não vai obedecer nada que mandarem, cara. Pô, se mandar alguma coisa ele não vai fazer nada. Então beleza. Quais são os atributos que a gente tá... Eu brinquei aqui rapidinho. Ó. Você tem a cor, tem o tamanho da fonte, o estilo da fonte, o alinhamento. Aí vai. Cada um desses atributos que vocês estão vendo aí, você pode colocar, tá? Você pode configurar a quantidade de linhas máxima, de mínimo, você pode colocar o layout, vai, cara, tem bilhões aí de coisas. Lembrando, que você passar no modifier, no style, não sei o que, vai funcionar, mas se você colocar uma coisa aqui na mão, ela se sobrepõe, tá? Então é só para lembrar isso, que para vocês não se tocarem, fazer um negócio depois a parada muda, tá? Por exemplo, a gente vai modificar a cor aqui. Tu coloca color. Deixa eu ver se ele vai colocar color. Aí o parâmetro tá direitinho ali. É color. Aí tu coloca aqui. Aí você pode colocar color, ponto, aí, o que você quiser. Qual o bacana aqui desse negócio? Você tem que entender do teu componente para você fazer a personalização que você acha mais interessante aqui, tá? Obviamente isso aqui é para vocês verem como é que a brincadeira funciona. A fonte tamanho 3, fonte tamanho 4 e tal. Onde que a gente brinca com isso aqui, professor? O pessoal que faz a aplicação ser resizable, fazer ela sensível ao tamanho do dispositivo, é que vai brincar mais com isso aqui. Então ele vai... Isso aqui pode ser dinâmico, você pode fazer uma função que calcula isso aqui baseado em certas coisas, tá? Então tem várias nuances em cima disso aqui. O ponto todo eu posso colocar outros componentes aqui, tipo, como eu coloquei em coluna aqui, todo componente que eu colocar vai obedecer essa ordem que está aqui, tá? Então, tipo, tem um componente button, entendeu? Aí o button, qual é a graça do button? O button ele tem os parâmetros, tipo, só lembrando, né? Quando tiver entre parênteses, é parâmetro. Quando tiver entre colchete, é a implementação que você está refazendo, tá? Então, esse caso aqui, tipo o button, eu vou colocar aqui o modifier. Deixa eu ver se ele vai receber o modifier aqui. Tá, modifier. Não, vou colocar só um enable. True. Deixa eu ver se ele aparece aí. O botão enable true, o que mais? Aí você vai colocando os componentes que você quer. Aí, como que eu quero fazer nele? Aí você coloca a implementação aqui, um clique. Remember, não sei o que, modify, objeto. Aí você vai olhando aqui todas as coisas que você pode fazer com o objeto aqui e assim por diante, tá? Então tem... Se eu passasse aqui por cada componente, a gente ia durar... O DevTatis ia precisar de umas 15 aulas para poder mostrar para vocês. Tá, não vai passar um clique, tá. Então beleza. Eu só não quero passar demais aqui. Aí o segundo ponto, bem, a gente pode colocar os componentes aqui direto. Então você pode usar... reaproveitar o mesmo componente bilhão de vezes, como vocês viram aqui, ou fazer o componente com características diferentes aqui. Aí, deixa eu colocar aqui só para zoar vocês. Bom dia e tal. Aí o segundo ponto professor, eu quero reaproveitar um componente, mas assim, eu quero fazer um componente de modo que eu possa reaproveitar ele em outros lugares do negócio. Beleza, então o que você faz? Você cria uma função, composable também. Tá? Aí tá, beleza, o que acontece aqui? Esse cara aqui é aquele símbolozinho lá, o toastzinho lá. Então, o que vai acontecer aqui? Aí eu criei aqui um show toast button, tá? Esse cara aqui é para pegar o contexto, que é uma coisa que esse componente precisa receber como parâmetro, aí você puxa. Aí assim, cada componente tem os seus requisitos de necessidade de parâmetros de inicialização do seu construtor, tá? Alguns vão precisar de contexto, alguns vão precisar de modifier, não sei o que. Aí cada componente dele você vai ter que descobrir como ele funciona. Não é uma coisa que demora muito, rapidinho você vai pegar a paleta, vai descobrir a documentação que mais te agrada e ver onde está isso.
Então o que eu fiz aqui? Nesse caso aqui eu usei dois componentes. Primeiro usei esse componente button aqui, tá? O button, o que acontece aqui? Um clique, ele vai chamar uma certa coisa que acontece aqui, quando ele for clicado, o que ele aparece, tá? Então lembrando, tá entre parênteses, esse button aí, é o que ele recebe como parâmetro, tá? O que acontece quando o botão é acionado, quando esse componente é exigido? Aí ele mostra, esse aqui é o que aparece no botãozinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou habilitar a função que está aquele cara lá implementado. Aí já aparece aqui, ó, esse cara, tá? Esse cara aqui, como eu vou te falar, ele não mostra, a aplicação não está funcionando. Ele mostra só a organização da função, como é que tá, se o negócio tá bonitinho ou não. Mas ele não vai, você não vai conseguir interagir com esse negócio aqui. Isso aqui é como se fosse uma organização das coisas como estão funcionando. Tipo, ao você clicar no cara, ele vai te levar direto para o elemento gráfico que você está colocando. Tipo, ó, quando eu cliquei aqui no bom dia, ele me levou para o elemento que tá implementando esse cara aqui. Eu cliquei aqui em cima, ó, ele me levou para as colunas, tá? Eu levei para o detalhe, me levou para esse texto aqui. Então, isso é uma outra forma de você tá com um preview com muita coisa implementada, você quer ir direto no cara, pô, quem está colocando esse texto aqui do Show Tools? Aí vem aqui, é aqui que está colocando esse texto do botão. Aí você pode vir aqui e colocar. Clique aqui. Aí, pô, beleza. Então você já vai caminhando rápido pela forma como ele está organizando a estrutura dele, tá? Aí, beleza, professor, eu achei legal esse cara. Eu quero ver como é que ele funciona. Tipo, o toast é aquela mensagenzinha. Então você tem que passar para ele o contexto. Tem um texto que você quer que apareça no toast, né? E tem o tempo de duração dele aqui, que são constantes que tem na própria aplicação. Você pode ter um if, tem o short, tem o maior, tem o menor, tem o médio e tal. Cada uma, a API do Java coloca aí. Aí tem um ponto show, tem um ponto close. Você pode implementar, se for um toast muito grandão, deixar ligado, aí depois você pode desligar, assim por diante. Bora fazer esse cara aqui rodar pra gente ver isso aqui em funcionamento já direitinho, tá? Aí beleza, tá aqui o meu Android, deixa eu abrir a aplicação. Tá aqui. Não tá da melhor forma aqui, a gente pode dar um zoom? Pode, né? Tá aqui. Eu não tô dando zoom no celular, eu tô chegando perto da tela, né? Seguindo o Android Studio. Clicou aqui, ó. Aí lá embaixo vai aparecer o toastzinho, ó. Clicar de novo, ó. Ó lá, DevTitans. Tá? Então, esse aqui é o comportamento padrão desse cara. Professor, isso só se eu quisesse, eu não queria ter esse negócio aqui não. Eu queria que aparecesse outra coisa aqui, eu queria que demorasse e tal, eu queria que quando eu clicasse no botão aparecesse um elemento gráfico louco e tal. Cara, a gente pode fazer, cara. Vamos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função show toast button v2, tá? E sei lá, eu vou colocar outra coisa nela aqui. Em vez de colocar esse um clique aqui, eu posso trocar a cor de alguma coisa. Esse um clique aqui define aquilo que você quer que aconteça quando o cara clica no botão, tá? Eu podia... vou fazer uma coisa aleatória aqui. Deixa eu ver o que acontece aqui. Deixa eu botar isso aqui dentro. Não vai acontecer nada, porque eu acho que esse cara aqui nem funciona aqui dentro. Dentro do botão não dá pra colocar esse compose, mano. Isso aqui tem que ser uma ação mesmo. Tem umas regrinhas aqui daquilo que a gente pode fazer, mas dentro do OnClick você pode fazer. Você pode alterar componente, mudar uma coisa de lugar e tal. Tem tutorial só pra ver isso aí, tá? Já tem mais alguma coisa que eu quero mostrar aqui. Tá, esse cara aqui, tipo, ó. Esse Code Lab aqui é Build a Simple App with Composables. Ele é bem legal que ele mostra essa alteração de fazer o código, bem bobinho, tal. É legal. E agora que deu 10 horas, vem a parte que eu queria mostrar hoje para vocês, que é o seguinte. Aí eu vou abrir a aplicação, que em tese é a aplicação que vocês vão construir no tutorial aí. Close Project. Terminate.
Vamos abrir aqui o Plain Text. Tá. Então é o seguinte, tem aplicações que tem mais de uma tela. Você já vê assim, pô, a aplicação tem mais de uma tela, não sei o que, tal. Como é que a gente funciona, como é que funciona a ideia de uma aplicação que tem mais de uma tela? Tá? Uma aplicação que tem mais de uma tela, na verdade, então ela tem mais de uma classe que mostra alguma coisa na tela. E você tem que navegar entre elas. Tá? Então, para esse cara, a gente tem um componente chamado Navigator. Tá? E a gente. E o Jetpack, como é que ele preconiza o uso desse cara aí, tá? Então é o seguinte, você tem esse cara aqui que é o chamado Navigation Component, tá? O Navihost. Como é que é a ideia do Navihost? Você diz com o navegador da tela que você está saindo e a tela que você está chegando, tá? Então, é como se você, assim, antigamente os designers eles sempre faziam isso assim quando você está montando um app, né? Eles montam uma árvore dizendo a árvore de navegação da tua aplicação. Qual tela vai levar a qual tela? Aí os caras fazem, tem que ter o máximo 3 níveis de profundidade, um nível de profundidade e assim por diante, tá? Então, o que tem esse cara? Então, esse componente aqui, ele faz esse trabalho. Nele que você armazena a lógica de navegação na sua app. Então, esse cara aqui é um cara que desenvolvedor de app tem que entender ele basicamente. Então, vocês têm que entender ele porque as apps que vocês vão fazer eventualmente vão ter mais de uma tela. Tá? Vão ter um loginzinho, alguma coisinha tal. Então, por isso que na aplicação de vocês vai ter esse cara aqui, tá? O que acontece aqui? Então, a gente tem o Nav Controller, que é responsável pela navegação entre os destinos, as telas, no caso de vocês, tá? O Nav Graph, que mapeia esses destinos, da forma como estão colocados. E esse cara aqui, o Nav Host, é o cara que é o container da tela que está atualmente acontecendo. Então, a gente tem o controlador, tem o gráfico e tem um cara que é o cara que está, assim, é o foco. Onde é que está o foco atualmente naquele negócio, tá? Então, uma coisa que eu acho legal aqui, que ele já, nesse tutorial aqui, Navigate Between Screens with Compose, recomendo a todo mundo fazer, tá? O que é legal? Ele tem um app, você baixa um projeto básico e ele ensina você a como é que você tem que navegar por elas. E ele dá uma dica bem legal aqui de como é que organiza isso, né? Usando essa estratégia Kotlin, que eu acho bem legal. Você coloca, no caso aqui ele criou um enum, que são todas as telas que a tua app vai ter. Bacana. Então vai ter a Start, vai ter o caminho, vai ter o Pickup, vai ter o Summary. Então vamos supor que a tua tela tem três aplicações, ela teria 3 carinhas aí. A Landing Page, a Landing Screen, sei lá. Dá o nome que tu quiser. Eu sou um pouco web dev, né? Porque eu dou aula no Web Academy, então a minha cabeça funciona meio misturando os dois caras. Eu imagino que para quem está aprendendo isso aqui, veio de web, vai pensar de uma forma parecida, mas tem gente que pensa de uma forma mista, que é aquela galera do Flutter, entendeu? Pensa nos dois mundos ao mesmo tempo, tá? Então, como é que funciona? Quando você adiciona esse cara aqui, você coloca o controlador, o destino inicial, né? Aí o modifier, que é aquele cara que está sempre acontecendo aí dentro do negócio. Então, todos esses componentes aqui, eles vão mostrar para você como é que você começa a navegação dele. E aí eu vou mostrar para vocês como é que está mais ou menos organizado na aplicação, exemplo aí que o Matheus fez, que vocês vão utilizar. Mas olha como é que é legal aqui, né? O Navihost, que é esse componente que a gente coloca, ele já começa, ó. Nav Controller, que é o controlador que a gente está utilizando, tá? Aí o Start Destination. Qual é a tela que começa esse cara? Aí, ó, o Cupcake, Screen, Start, pô. Então, esse cara aqui ele já sabe que o Start é a tela inicial da aplicação que vai começar esse cara aí. E quando você vai começar esse cara, você passa esse gerenciador pro Composable que está cuidando, que aí ele vai gerenciar as rotas que você vai colocar dentro da tua app, tá? Deixa eu mostrar aqui na app funcionando aqui para vocês. Tá? Sai daí, Grade, eu não vou nem pensar em atualizar um negócio desse aqui, senão quebra tudo. Tá, então essa aqui é basicamente a app que vocês vão construir junto com os exemplos aí com a ajuda do Matheus, tá?
Pessoal, lembrando, a curva de aprendizado disso aqui não é um passeio no parque não, tá? Tem uma escada para subir aí. Então, vocês vão fazer essa appzinha aqui, que é que se vocês olharem os slides de vocês vão ver construir com esse padrão que está aqui. Olha como é que ela está começando. Então, assim, você recebeu um app, baixou um tutorial, baixou um cara novo lá no GitHub, que é aprender com um projeto pronto, né? Pô, aí você vem aqui, pô, a minha carinha ali na gravação vai aparecer em cima da app aqui, cara. Tem até que tomar cuidado com isso aqui. Talvez eu até baixe esse cara pra cá em algum momento, assim, tipo, deixar o professor Moisés aqui no cantinho, talvez. Tô modificando aquela minha telinha onde aparece a minha cara lá na gravação. Eu vou botar lá num lugar diferente aqui, cara. Em tempo real, professor, a gente vai se adaptando. Então vamos lá. A main screen. Pô, professor, a main screen dessa aplicação, a main activity dessa aplicação tá pequenininha, né? É porque a aplicação que foi organizada de outro jeito, tá? Então, bora ver como é que ela foi organizada aqui. O Matheus, quando criou esse projeto, como é que ele fez? Ele criou uma pasta. Olhando aqui a organização do projeto. Da forma como tá. Como vocês vão fazer, se o Matheus não chicotar vocês vão fazer parecido. Tem a parte chamada UI, tem a parte chamada Data. Tá? Essa parte de dar o repositório a gente vai ver mais na aula de terça. Aí criou aqui, tem as screens, que são as telas que vocês vão ter, tá? Criou o tema. Aí aqui no tema está definido o tema que está sendo utilizado aqui na aplicação, tá? Então, foi aqui que ele utilizou, fez os ajustes, tá? Da forma como é que ele queria que ficasse aqui o negócio tal. E tem o tipo todas as coisas que a gente quer aqui são colocadas aqui. Aí tem o View Model, que é a forma como ele está organizando aqui a apresentação da tela. Isso aqui é outra coisa que vocês vão entender rapidamente cada um desses negócios aqui. O que ele quer dizer aqui, basicamente? A gente tem um sistema de visualização onde você tem o estado do login. Tipo, o que significa isso aqui? Dependendo de como você está, como está o estado da tua autenticação, de como você está dentro, aí vão aparecer coisas diferentes na tela, tá? Tendo o login salvo, tendo a parte de login, a parte do password, a parte de preenchimento, tá? Então, cada um desses caras aqui tem um funcionamento da forma como ele está ativando o view baseado no estado que a aplicação está. Obviamente, vocês vão olhar isso aqui, porra, professor, eu não estou entendendo muito bem. Usando é que vocês vão entender melhor, tá? Não vou mentir para vocês não, que isso aqui ninguém vai aprender com 20 minutos rapidamente como faz isso aqui não, tá? Vamos olhar agora as telas. Tá? Então, a gente começou na main activity. O que ele chamou? Ele chamou o Plain Text App. Aí vocês viram que aqui na parte do tema, tem o My Plain Text Theme, tá? Que chama o Composable, que tem esse cara aqui. Aí, nela aqui chama a aplicação. E nesse cara aqui, ó, Plain Text Kotlin, é que tá a main activity que o Matheus chamou. Ó. Vem aqui, ó. Aí tá aqui, ó, a Plain Text App, que é o cara. Bom, beleza. Tá? Então, tem aqui um objetinho que pega o estado da aplicação, tá? E aqui começa as apresentações, tá? Aquele view model que foi definido ali embaixo, ó, ele já pega aqui. Isso aqui é um componente que já está pronto, o Matheus só personalizou, tá? Aí começou o scaffold, que é o ajuste da tela principal. Aí aqui começa a organização que ele fez. O scaffold, esse componente aqui, a gente já viu ali no Hello World como ele funciona. A gente só não usa ele da forma total como poderia usar, tá? Mas você pode passar. Aí você está vendo aqui deixa eu setar aqui de novo. Tem a top bar, que é um composable. Você pode passar uma composable dizendo, ó, essa aqui vai ser a top bar. Você pode passar um outro composable chamado, esse aqui é o button. Você pode passar o snack host, que é o outro composable. E aí você vai passando cada um desses caras da forma como você quiser, tá?
Então, como é que foi organizado aqui essa função? Ele passou o top bar, que é aquele cara que vai ficar lá no topo. E aqui no final, ele nem passou, né? Podia ter um bottom bar. Ele não passou, então vai ficar nulo. Qual foi o componente que ele passou no meio, que seria a aplicação em si, tá? Se vocês olharem agora aqui, ó, tem o top bar e agora vai ter aqui, ó, o nav host, ó. O que é o nav host? É a tela de navegação. Então, quando você está fazendo uma tela só, você passa direto o componente que você quer mostrar. Agora, quando você quer navegar, criar um sistema de navegação, aí você vai criar um nav host, um componente nav host, e aí vai acontecer exatamente como está dito aqui na documentação. Ó. Vou mostrar aqui. Vai passar os três componentes que ele pediu: o controlador, o destino e o modifier. Cadê aqui? Cadê? Tá aqui. O controlador, o gráfico e o nav host. Aí a gente olhando aqui para ele, ó, o controlador, o cara original e o modifier. Se fica aqui o gráfico, ele vai ser feito baseado na navegação. Aí tá aqui o screen login, o screen hello e o screen settings. São os três caras aqui que são gerenciados pelo nav host. Isso aqui são os parâmetros, aqui é a implementação, tá? Então, esse cara aqui, ele tem o nome screen login, que é para a tela de login, que é a primeira que está começando aqui, ó. Tanto que você vê, ó, start destination, o que ele chama? Screen login. Tá? Professor, e se eu quisesse zoar e colocasse o screen hello? Aí tu podia zoar, cara. Entendeu? Não sei nem se vai rodar isso aqui, mas vamos lá. Dá pau. Tem um estado que tem que ser obedecido aí, tá? Vamos voltar lá. O Matheus fez bem direitinho, cara. Não é só um monte de tela vazia, não. Vamos rodar de novo. Agora vai rodar direitinho. Pronto. Então, para vocês verem como tem uma sequência de ordem, tá? Então, na tela de login, aí, quem é esse cara aqui? Aí você vai procurar a implementação da tela de login, que está aqui na tela, ó, na screens, ó. Aí aqui na login Kotlin, tem a tela de login, que é um componentão. Caramba, professor! Mas assim, aquele ponto. Isso aqui o Matheus não começou. Pô, tá pronto. Ele construiu aos pouquinhos. O ideal é, quando você está construindo esse cara aqui, você vai fazer pequenas telinhas vazias. Aí você vai fazendo a navegação básica entre as telas vazias. Depois você vai incrementando, colocando as coisas que você precisa em cada uma delas. E aí vai andando, tá? Então, tá aqui o login screen. Aí, essa aqui são os parâmetros que você recebeu dela, tá? Então, recebeu aqui a UID de navegação, recebeu aqui o Navigate to Hello. Por quê? Lembra? Quando você tem um componente, ele sempre diz para onde é que ele vai, qual o próximo cara que ele vai, tá? E tem o view mode que a gente está utilizando, que ele passa como parâmetro para esse cara aqui. Aí tem aqui essa variável preencher, tem a variável login aqui, e para cada uma delas tem aqui o login state, né? Aí, esse remember aqui é como se fosse um mini guardador de estado, tá? Então o login state dele, preencher, recebe o login, o navigate, to hello, aí ele vai colocando aqui o view model. Aí aqui ele organizou o login screen, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, tá? Em colunas. Aí tem o header message, tem o login screen e o login state dele aqui. Então, o bacana desse cara aqui é ver como é que está sendo organizado. A ideia aqui é, ele sempre quebrou o componente em componentes menores. Tá? O que significa? O header message, o que é esse cara aqui? É um composable. O login screen é um composable. Então, cada um desses caras aqui é um composable. Bora lá, olha daqui, ó. Header message, tá? É outro composable. Então, esse cara aqui ele vai colocar. Esse header message aqui é esse cara que vocês estão vendo bem aqui, ó. O dev titles total é o top bar lá em cima. Tipo, se eu voltar aqui no main activity, ou no plain text app,
Tem o top, tem ele, tipo, não, é no Main Activity mesmo. Tem o Plaintext App. Aí eu falei pra vocês, tem o top bar aqui, né? Esse top bar aqui é que tá aqui em cima. Esse cara aqui, se tu pegar a implementação dele, tá aqui embaixo, eu altero esse texto que tá aqui, esse deve estar em texto total, que tá aqui em cima, entendeu? Desculpa, pessoal. Aí, voltando aqui, cadê no login? Aqui é o hello, tá lá em cima, aqui é o login. O header message já é o message dessa parte da tela aqui. Então, tem o modifier, tem o alinhamento que ele quer colocar, aí você vai arrumando aqui localmente como você quer. Aí, coloca a imagenzinha, essa imagenzinha aqui, aí já está fazendo uso do componente da parte de resource. Aí, vamos lá. Como é que eu acesso uma coisa que está lá no resource, que a gente mostrou? Você vai ter esse cara aqui, que é essa variável ID aqui, que é todo mundo que está aqui tem um ID dentro do sistema. Quando você quer pegar o ID de uma coisa que está aqui dentro do negócio, você vai colocar r.drawable, aí você vai colocar resource drawable, aí você vai pegar aqui, ó, o IC Launch Foreground, que é esse cara aqui, ó, que ele está usando aqui. Tem um background aqui, que você pode alterar. Eu quero colocar uma figurinha nova aqui e tal, adiciona esse cara aqui. Se você clicar nele aqui e clicar na parte de texto, aí você vai ver a configuração desse cara aqui. E esse rapazinho aqui, vocês vão ver que é uma figura vetorial, tal, para ter um path dela. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Esquemas, Android. Tem a parte de import. Você pode vir aqui e importar os recursos que você quer utilizar e assim por diante, tá? Então no login aqui é aqui que você coloca as coisas que você quer e dá o apelido. Esse cara aqui vai ser o logo, tá? E aí tem o especificador, botei aqui o spacer e o texto, ó. Esse componente aqui é o que está aqui. Professor, eu podia colocar esse texto aqui, uma string que está aqui na parte de valores? Você podia vir aqui e colocar outra coisa, colocar uma string aqui e tal, e acionar por aqui, tá? Podia ficar totalmente independente do texto, caso a pessoa quisesse, como eu falei na aula passada, quisesse trocar a língua, não precisaria vir aqui no texto puro, ele podia vir aqui e pegar somente o valor da string que está lá. Modificador de cor, tanto que se você colocar aqui, tipo, aula de sábado, delícia, porra, caramba. Salvei aqui, recarrega a app, ó. Aula de sábado, delícia. Pô, legal. Mas isso aqui podia estar lá, no arquivo de string, assim por diante. Aí a cor tá setada aqui, o modifier tá aqui, tipo... Tô fazendo um ajuste aqui, o tamanho da fonte. Eu quero fazer uma fonte um pouquinho menor, professor. Essa fonte tá meio chata e tal. E aí vai, tá? Então, esse cara aqui, ele fez a composição aqui. Pô, ficou bem legal. O que acontece? Esse cara aqui, ele tá cuidando só desse elemento que tá aqui em cima, é o header. Tá, beleza. Qual é o próximo cara que tem depois do header, professor? Aí vamos lá na tela. Aí depois do header tem um login screen. Tá? Aí, pô, vamos agora procurar o Composable que implementou o login screen. Aí você vem aqui, login screen, cadê o header message, login screen. Aí tá aqui o Compose do login screen. O que ela tá usando para funcionar direitinho aqui? Recebe modify e tem um login state, que é aqui que o Matheus montou a máquina de estados que esse cara funciona, tá? Aí tem o preencher, o login. E ele está usando aqui, aí ele está explicando aqui basicamente o que ele fez, e tem o Launcher Effect, que é o React, né, do React no React Compose. Tá fazendo aqui o preenchimento, se o login tá salvo direitinho, tem o password que checa aqui se tá certo, né, o valor que a gente preenche e tal. Aí aqui tá organizado, esse aqui, ó, lembrando, isso aqui é só a organização da variável dos estados. Aí como é que tá a organização dos componentes gráficos, tá? Aí tá aqui, ó, coluna. Tá colocado cada um deles aqui. Aí, lembra, lá vem o texto, ó. Texto, digite sua credencial para continuar, que esse cara bem aqui. Aí, align. Aí aqui dentro tem uma outra organização, tem outra coluna. Professor, isso aqui então é infinito? Cara, é infinito, cara. Tu pode
e sair ajustando da forma como você achar melhor. Se eu quisesse colocar row aqui e bagunçar tudo, pô, eu bagunçava, cara. Entendeu? Ó, não tá aparecendo, mas tá lá do outro lado aqui fora da tela, entendeu? Ele nunca vai te dizer que o que tu tem que fazer, não. É obrigação tua como desenvolvedor saber como é que tu tem que organizar. E esse aqui é o objetivo aqui do negócio, é mostrar pra vocês essa parada de organização, tá? Ó, aí tá aqui, ó, o texto, tá? E aqui vem um ponto, ó. Eu coloquei aqui login, né? Olha como é que a gente aciona a string que tá lá no resource, né? Login. Aí tá escrito login aqui. Se eu viesse aqui em strings e alterasse o login, colocasse para usuário e salvasse, aí viesse para cá, aí já viria para cá usuário, tá? Então, recomendação. Tipo, o Matheus fez aqui porque ele tava aperreadaço, tava aprendendo a parada, tá? E fez o negócio, tal. Mas a recomendação, desde o começo, vocês já se acostumem já olha, edit translation for all locales em translation editor. É porque aqui eu não vou mentir não, mas o Android Studio ele não gosta de latino, cara. Ele detesta latinos, cara. Então assim, se tu escrever em língua latina, ele fala, opa, isso aí é terceiro mundo, cara. Por favor, escreva em inglês e cria um arquivo de configuração em outras línguas e tal. Então, assim, como esse cara é muito terceiro mundo, então a gente escreveu em português. Ele sabe, ele falou, cara, isso é português, isso é bem coisa de brasileiro, entendeu? Então aí ele, não, escreve em inglês. Aí, escrever em inglês, cara, porra, aí ele já não vai falar nada pra ti, cara. Não, porra, inglês, porra, não, inglês é língua padrão, não precisa mudar a interface e tal. Então, já fica pré-aviso, né, pra vocês não se sentirem um pouco oprimidos, entendeu? Pra esse pessoal aí que não gosta de latino, tá? Acontece. Voltando aqui na tela de login. Então, essa aqui seria a forma, tipo, se eu quisesse mudar, tipo, quisesse colocar um outro cara aqui, vamos supor aqui, né? Aí tu colocasse bem aqui, login, aí tu... Vou trocar aqui. Deixa eu ver se ele vai criar automaticamente lá pra mim a string, cara. Ah, não, tu tem que primeiro criar a string aqui, tá? Aí tu dá o nome aqui da tela. Login label. Olha aí, ele fica procurando português, ó, tu viu? Aí se eu escrevi em inglês ele não falou nada. Fuleiro, né? Cara, é muito fuleiro, bicho. Quando eu vi essa primeira vez eu tentando escrever português, eu falei, cara, ele não me deixa quieto. Se eu escrevo em português, ele diz que tem alguma coisa aí que tá errado, tá? Cara, fuleiro da porra, bicho. Sai. Login modify. Pronto. Cadê o login label? Mas vou reiniciar aqui a parada. Aí já. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui de errado. Text. Não, the following candidate is applicable. O que foi, cara? Tu não quer deixar eu colocar esse cara aí, bicho? Não tá deixando eu colocar uma string anotada aqui, cara? Como assim, meu garoto? Foi mal. Pronto, corrigi. É mau hábito da programação do Java. Pronto, ó. Login label, cara. Pronto, tá aqui aí a telinha bonitinha e tal. Tá aí. Aí desse jeito você deixou a tela totalmente configurada nos resources das strings e tal, assim por diante. Tá. Beleza. Aí
vai colocando as coisas que você achar que você tem que colocar. Aí o valor, o password e tal. Aí ele coloca aqui a parte de ligação. Aí o que mais tem aqui? Aí a parte do check, essa parte finalzinha aqui do checkbox, aí o texto, ó. Checkbox checked. Aí cada. Assim, por que esse exemplo aqui é legal? Porque ele vai mostrando como é que você vai usando cada um dos componentes, tá? Aí tem o checkbox, tem o text, aí tem um botãozinho aqui de login, tá? Esse é o login ser inválido e tal. Do jeito que tá aqui, se eu digitar, eu acho que vai digitar qualquer coisa aqui vai dar errado. Quer ver? Admin, enviar, login sem inválido, foi esse cara aqui, tá? Então, vou colocar aqui o enable true. Seu name, papai, insira o login, else, login state, login, else. Pá, legal. Pô, cara, eu podia trocar essa lógica, cara. Podia, né, cara? Só pra eu zoar. Só pra eu zoar com a segurança. Olha aí, cara. Nada como hackerismo, né? Se o login tiver errado, me loga. Que delícia, cara. Pô, gostei demais, hein? Professor Moisés. Bacana, tal. Cara, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né, pô? O professor Moisés não sabe a tela de login, então, cara, volta, né? Volta aqui, volta pra tela anterior aqui, pronto. Tá? É aquele memezinho, né? O cara fazendo assim, né? Beleza. Fiz a parada aqui. Vamos continuar. Então, essa tela tem essa característica. Então, você vê como a gente navega aí. Você vê que eu passei para uma outra tela. Essa tela aí já é aquela tela que o Navigate aqui, ele já diz qual é a tela que a gente vai andar quando a gente anda. Cadê o Plain Text aqui, né? Então, foi pro login. Aí a gente veio para a tela de Hello. Olha que legal. Que é o que essa tela está fazendo aqui. Ele faz a tela de Hello, tá? Então, ele saiu para essa tela de Hello. Que tela é essa aqui? É a tela Hello Screen. Aí você vem aqui na Hello Screen, ó. Tá bem aqui ela. Que é bem bobinha, que é mais ou menos a tela de... É o Hello World, que recebeu como parâmetro uma informação. E aqui, aí tem uma outra informação importante aqui, como é que a informação foi passada... Tipo, quando eu loguei aqui, ó, eu coloquei admin aqui, eu podia ter colocado Moisés, ó. Aí ao enviar, ó, ele coloca, olá Moisés, a segunda tela recebeu alguém como parâmetro. Como é que esse cara foi passado como parâmetro? Aí vamos voltar lá na login screen aqui, tá? Então, nessa hora que aconteceu aqui, ó, cadê aqui o login screen? Tá. Então, tem aqui a senha, o modifier, não sei o que, tem o valor password, Visual Transformation, não sei o que, o Row, Clickable, Checkbox, o teste salva as informações de login, um clique. O que aconteceu aqui? Tem um botão Enable, cadê? Então o touch aqui, os touches de senha inválido. Aqui vocês estão vendo um uso bem legal, né, de aviso, né? Por que a gente usa o touch, né? Pra quando o cara, tipo, esquece uma aplicação, esquece alguma coisa e tal. Não colocou aqui o nomezinho dele, né? Você clica, ele insere um login, que ele tá colocando aqui, ó. Insira um login e tal. Então você vai olhando a lógica do negócio, é bem bobinho. Vocês que estão mais acostumados, né? Mas qual é o legal aqui? É você ver o que está organizado aqui nos textos. Então, assim, a gente tem aqui as colunas que tem cada um dos valores que a gente está colocando aqui. Cadê? Spacer, text, senha, modifier. Beleza. E tá aqui o meu checkbox, o teste salvar as informações de login e assim por diante. Aí o que a gente tem que pegar aqui nesse cara aqui que eu acho bem interessante a gente perceber, né? Tem um componente lá que ele guarda o estado da aplicação, que foi esse cara aqui, ó, o Plain Text App State.
Olha o que é legal aqui. Esse cara aqui é o que faz o ajuste daquilo que a gente quer passar, né? De um lado para o outro, né? Então, é o... Cadê aqui? O Seal State, Screen, Remember... Esse aqui já tá... O Matheus já utilizou aqui já acho que um template já do JetScreen, da forma como ele trabalha aqui nas coisas. Professor, e como é que tá aqui dentro do tutorial? Esse tutorial aqui, que é o quão bacana, ele ensina você a fazer cada pedaço do negócio, aí por isso que eu recomendo, né? Ele ensina, e ele vai fazer mais telas, que eu acho legal. Então você baixa aqui para vocês, obviamente, entenderem um pouco melhor o negócio. Ele tá explicando como é que a gente... a tela do Android, da forma como é feito, como você usa no seu celular atualmente, é feito com esses componentes. Então, você naturalmente entende como é que está colocado em rows aqui, como é que é feito os modelos de navegação e tal. Tem um códigozinho que você baixa, aí tem um código aqui que é como fazer a tela como é que é, assim, o resumo da tua compra, né? E a ideia é que você vai fazer a próxima etapa, né, do app. Então, ele ensina você a criar o navegador e tal, da forma como vocês viram aí no exemplo. Como é que você navega entre elas. Então, como é que você passa, aí, ó, Cupcake, aí tem a telinha de como você faz. Então, eu acho bacana vocês passarem por esse exemplo aqui, para entender como acontece isso de forma bem cadeadinha, tá? Porque o meu objetivo mais era mostrar para vocês em alto nível como acontece o negócio. E aqui é a tela que ele, como é que você navega. Esse aqui é o legal, que é o navegar para outra app, que eu acho bem mais louco ainda. Tá? Você pode abrir outras coisas, que aí você vai usar o intent, que a gente chama, tá? Aí, nesse caso aí, você vai utilizar no intent aqui a forma de você ter um objeto que você coloca atributos, você pode colocar os valores que você quer. Isso aí, quando você passa para a próxima app, ela recebe esse objeto e você vai extraindo os atributos que você recebeu e vai utilizando aquilo que você quiser. Aqui na app que está aqui, qual o bacana daqui? A gente recebeu, ó, esse screen hello aqui, mas eu podia ter recebido, cara, um monte de atributos aqui que eu quisesse, tá? Nos argos aqui eu podia receber o ponto .name, aí se eu quisesse colocar, para todos os atributos que eu quisesse colocar aqui, eu podia ter passado um monte de informação. A gente escolheu passar só a telinha de hello, tá? Então, essa aqui é a brincadeira aqui de a gente passar a tela funcionar direitinho. Eu vou ver se eu vou abrir aqui agora, cara. Vai ter a tela aqui com o código todo bonitinho e tal. Acho que esse aqui é o mais legal que a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Procura esses dois caras aqui que vocês encontram rapidinho. O Android Develop, os Code Labs deles são bem... Deixa eu ver se eu... Quais são os Code Labs mais legais que tem aqui, cara? Tem um monte, cara. Aqui tem assim... Obviamente, o objetivo da gente hoje tipo... Quando você está fazendo isso aqui, eles misturam muito coisas muito avançadas com coisas muito básicas. Então, assim, talvez seja um pouco overload, né? Você vê esse negócio tudo acontecendo. Mas isso que vocês viram aqui, é o Basic Layouts com Compose, entendeu? Guardar estado com Jetpack Compose, é tudo que está lá, Compose Basics. Esses caras aqui, eu diria... esse Create a Business Card App é um outro cara bem bobinho, tá? Como você faz as coisas. É só fazer tipo um cartão de apresentação. Pô, é bem bobinho, é bem legal, mas você entende. E não vou mentir, prática que vai levar vocês a ficarem bem afiados aqui com a forma como a gente usa esse cara aqui. Deixa eu ver se eu agora que tem um tempinho agora aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que era um projeto. Vamos tentar iniciar um projeto antigo. Quer dizer, um projeto da forma antiga, para vocês verem como é que funcionava em Java, porque vocês também não tem nada que impede vocês de começar um projeto Java, tá? Um projeto que começar com Java. Que eu acho que é esse cara aqui. Vamos lá. É o Empty Views Activity. Aí aqui você ainda pode escolher Java para começar a parada. O build vai continuar sendo o Kotlin aqui. Hello Java, vou chamar aqui.
Vamos ver como é que vai começar. Isso aqui é para quem viu o Android Studio faz muito tempo, esse cara aqui talvez a pessoa vai reconhecer melhor, tá? Deixa ele tá fazendo o build, tá, galera? Não vai demorar muito não, mas vai assim, o pessoal fica dizendo, vale a pena a espera. É interessante, tá? Se vocês pegarem tutoriais antigos, pegarem os meus vídeos antigos, tal, vocês vão ver que eu vou estar desenvolvendo nesse ambiente aqui. Ainda dá para fazer tudo que vocês querem com ele, tá? Só que assim, para projetos mais complexos, talvez o Kotlin seja melhor. Se é uma coisa muito pequenininha, você já sabe o do Java, tem muito material com ele pronto, tem muito tutorial com ele pronto, então talvez você queira fazer por isso aqui. Aí assim, aí dentro do Dev Titans, o Matheus provavelmente vai direcionar vocês para fazer com um negócio, mas quando vocês estiverem no hands-on, talvez vocês achem mais simples fazer uma coisa com Java do que fazer com Kotlin, tá? Então é uma coisa bem da forma como vocês têm que organizar o projeto de vocês. Olha como é que tá aqui, olha como é que muda a forma de fazer a parada aqui com o Java, tá? Então, manifesto, não muda nada, é a mesma coisa, é o mesmo arquivo que vai dizer as configurações e tal. É possível aprender orientação a objetos usando Kotlin ou didaticamente melhor trabalhar com Java? Alex, eu vou te falar, cara, Kotlin, tu não vai programar orientado a objetos em Kotlin, cara. Ela tem conceito de orientação a objeto, mas a forma como você vai usar para programar não é orientado a objeto. É orientado a evento, orientado as coisas que acontecem na interface. Ela é como eu falei para vocês, ela não é uma linguagem imperativa ou uma linguagem procedimental, é uma linguagem declarativa. Então, assim, o orientação a objeto é como você faz as coisas. E eu vou fazer as coisas orientadas a objeto. Obviamente vai ter elementos da orientação a objeto no Kotlin para te ajudar. Tipo, eu posso herdar característica de componente e tal. Mas em Kotlin, tu não programa pensando em padrões de projeto, tu não programa pensando em estratégia. Porque isso quem cuida é a própria biblioteca. Você tem que se preocupar basicamente em pensar em uma lógica, pensar no componente, tá? E ela que dá o jeito de como aquilo vai ser implementado. Tá? Então você não vai programar orientado a objeto como você conhece, tá? Não é programar orientado a objeto, aprender conceitos OO, você tem que programar fora desse contexto aqui, porque assim, isso aqui é uma programação mobile, a forma como ela funciona é diferente, exige um mindset diferente, tá? Agora, os procedimentos, as coisas internas lá da linguagem, provavelmente você vai programar em Java e C++, que é a forma como eu acho que vai funcionar. Continuando aqui, galera, ó. Main Activity aqui dele, ó. Aí aqui você vai ter um cara que é o Main Activity. Aí você sempre vai expandir, vai estender. Aqui já é código Java. Aí já não tem mais. Aqui não tá rolando mais Kotlin. Aqui agora é Java puro, tá? Então você vai você vai estender a App Compact Activity, a atividade, compatibilidade, app e tal. E tem a classe Main Activity que a gente roda. Aí continua, onCreate, aí aqui vai ter o Add to Add, Send Content View, esse cara aqui, esse RLayout, vocês vão ver já, que é o XML que tem as telas. Eu vou mostrar para vocês já. Aí tem aqui vocês vão ver que agora toda hora vai aparecer esse RLayout, RID, R alguma coisa e tal, que são os componentes que estão associados ao arquivo de configuração da interface, tá? Então esse cara aqui, bicho, ele é primordial para você entender o negócio como ele funciona. Drawable, layout, tá aqui. Esse Activity Main, esse aqui que é o componente gráfico que a maior parte das pessoas lembra de quando está construindo coisas no Android Studio, nessa época aqui. Deixa eu logo rodar o Hello World aqui. Para o Android, pessoal, não faz diferença. Assim, para o sistema operacional, o que ele está rodando, ele não sabe se foi feito no Kotlin, ele não sabe se foi feito no Java. Não faz diferença nenhuma para ele. Ele está rodando uma máquina virtual Java. Tá? Então, assim, se você é muito proficiente, você tem muita habilidade
em já fazer a aplicação com Java e vai fazer uma coisa boba, faz em Java logo. Não vou mentir para você não, faz logo na parada, tá? Ah, pessoal, eu manjo mais do Kotlin, aprendi agora, faz no Kotlin, tá? Pro Android, pro sistema operacional, cara, ele tá pouco ligando para aquilo que tu tá fazendo. A aplicação tá rodando igualzinho aqui, tá? Mas olha a parada toda lá, deixa eu fechar aqui. Esse cara aqui, em tese, é como se fosse o preview lá do Android. E olha aqui, aqui são a paleta de componentes. Aí o que acontece aqui? Esse ActivityMain aqui, essa aqui é a visualização dele. Você pode ver o componente aqui, ó, o TextView. Lá a gente passa como parâmetro da função do Kotlin. Aqui tem esse cara aqui que você organiza ele aqui no XML. Qual é a diferença toda? Quando você está para quem está começando, assim, eu diria assim, no início da programação, talvez seja interessante ver isso aqui, tipo, tu quer botar um botão, tu vem aqui e coloca, simplesmente tu pega aqui o botão, aí tu vai escolher, eu quero pegar aqui o Code Helper, cadê a paleta aqui? Os mais comuns, o botão. Cara, tu vem aqui, arrasta o botão e põe aqui. Aí tu pega esse botão aqui, aí o que é interessante aqui dessa programação aqui? Quando tu clica no componente aqui, nessa tela aqui do lado, aparece as configurações do botão em relação a... Tipo, ó, eu quero que esse botão aqui fique sempre abaixo desse componente aqui. Aí você arrasta esse carinha aqui, aí você associa um componente ao outro. Significa que esse componente aqui, ele tá travado na tela, como tá aqui. E esse cara aqui você arrasta, ó. Agora os componentes já estão ligados, tá? Então, aí você pode dizer, essa ligação, um sempre fica abaixo do outro, um sempre fica lá do outro, tal. Tem uma forma de organizar aqui. Olha o interessante aqui. Nesse cara aqui, quando você... Aqui são todas as opções de configuração relacionadas a esse cara aqui. Aí o texto aqui, botão. Aí tu pode colocar aqui, ó. Clique em mim. Aí salva. Aí ele já atualiza aqui. O label do botão. Aqui você pode dizer, cara, eu quero colocar... Ele já dá o warning aqui, ó. String hardcoded. Isso aqui devia estar no resource. Aí tu pode obedecer o que ele está pedindo aqui e tal. Ele vai dar os alertas aqui de vez em quando. É uma forma diferente de programar, tá? É uma forma diferente de programar. Mas assim, para coisa mais simples, talvez ele funcione até legal. Para quem está acostumado a programar ou para quem já aprendeu o outro, tá? Outra coisa interessante, aqui tem todas assim, lá no Kotlin, tu tem que entender como o componente funciona, olhando os parâmetros, para fazer a parada. Aqui ele já deixa mais ou menos na tua cara o que tem que acontecer, ó. Nesse um clique aqui, ó, do jeito que está aqui, você pode definir uma função lá que vai ser executada quando esse um clique acontecer. Então, tipo, no MakeActivity aqui, tu pode definir várias funções, tal. Abre elas e define elas aqui. E quando o cara clicar um clique, ele vem e associa aqui. Qual é o problema todo desse cara aqui, da forma como ele é? Se vocês pegarem os vídeos antigos do DevTales, eu mostro bem claro. Tu vai clicando as coisas, tu tem que associar esse componente que está aqui, tá? Normalmente a gente faz isso pelo... Eu achava mais fácil fazer isso pelo XML, tá? Tu tem que tipo, ó, eu adicionei um botão lá, apareceu o botão aqui, ó. Tá? Tipo, ó, esse cara aqui, acho que ele já vai fazer pra mim, ó. Clique em mim, ok. Ele já criou o arroba string pra mim aqui, aí aqui no resources, values, strings, ele já botou aqui, ó. Clique em mim, ó. Como eu fiz muito material de Android pro Java, e o do Kotlin é mais recente, então a minha cabeça ainda tá chaveando. Para mim é muito mais fácil fazer aqui, para vocês terem ideia. Mas como pessoa que pensa estrategicamente em desenvolvimento de sistema, é muito melhor aprender do Kotlin. Assim, tipo, se você vai começar algo no Kotlin, tá? Obviamente, o ideal seria saber os dois. Mas assim, se você tem pouco tempo, o Kotlin eu indicaria que é melhor. Esse cara aqui tem uma curva de aprendizagem um pouco maior, mas assim, ele te dá um controle maior das coisas. Muito maior, mas dá mais trabalho para fazer outras. É porque já tem muita biblioteca pronta e tal. E isso aqui é uma coisa que vai ficar bem claro na aula de terça-feira, quando a gente estiver falando de banco de dados.
A forma de fazer banco de dados com esse cara aqui, da forma como ele preconiza, é muito hardcore, entendeu? Com Kotlin, você já vai usar o Jetpack e o Rum, cara, que é um ORM do cara, que, cara, minha nossa, isso diminui a quantidade cavalesca de trabalho que você tinha que mexer com dado dentro de uma aplicação Android. Então, esse cara aqui já funciona bem melhor, tá? Então, o que muda basicamente é o seguinte, você vai ter a organização do teu projeto aqui em classes, tal, tudo bonitinho. Deixa eu ver se eu tenho um projeto antigo, cara, que eu posso abrir para vocês. Para mostrar para vocês, cara. Rapidinho. Eu tenho uma pasta aqui só com projetos antigos. Não, essa aqui não. Android. Não. Dev Titans. Não. Então é no tutoriais mesmo. Chatnote, não, eu só botei os caras novos aqui, cara. Cadê os caras antigos? Não, os projetos antigos eu deixei em outro drive, cara. Opa, eu posso eventualmente passar rapidinho para vocês lá. Mas tem apps bem grandonas feitas nisso aqui. Aí vocês vão ver que sim, os componentes gráficos são muito legais de você. Eu acho legal assim, você pelo menos explorar a forma de fazer os componentes antigos aqui, porque você vai conhecer os componentes que tem. É uma forma de você explorar a biblioteca de componentes. Tipo, de colocar imagem, de colocar texto. Aí no texto você tem aqui o de password. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí o de password, eu quero botar um campo de password aqui. Aí, quando a pessoa digita, pô, já aparece o asterisco bonitinho. Tem a parte de texto, de número. Aí tem os botões, vários tipos de botão. Tem checkbox, ó. Você colocar aqui o checkbox. Tem um radio group. Você vai colocando aqui os botõezinhos, radio buttons. Tá? Aquele botão, aquele negócio de fechar e abrir. Aí você pode colocar o estado dele. Ó, eu tô largando as coisas aqui, né? Aqui dentro da tela, né? Ó, o switch. De ligar e desligar. Aí, pô, isso aqui. Aí tu vai olhar aqui o XML, ó. Cadê? Todo mundo já apareceu aqui, ó. Então, para quem quer conhecer os componentes, eu acho que também pode valer a pena, tá, pessoal? Eu posso dizer para vocês. É um investimento de tempo que quem está se tornando desenvolvedor disso aqui tem que fazer, tá? Eu acho que é uma trilha. Se você está desenvolvendo na plataforma, não sei o que, tal, e quer conhecer os componentes, obviamente tem um foco que a gente quer dar no projeto, mas se você quer abrir o seu leque de opção, de cabeça como desenvolvedor, acho que vale a pena, porque boa parte da história do Android, das aplicações Android, e como eu falei para vocês na aula, né? Tem apps gigantes, tem apps enormes que foram feitas desse jeito. E elas não vão mudar porque alguém falou: ah, cara, o Kotlin é legal, bora reimplementar tudo em Kotlin. Esquece, garoto, ninguém vai fazer isso. Tá? As pessoas vão continuar trabalhando no, Android, no Java. Então, por essa razão, eu acho interessante você também saber esse cara aqui, porque você vê um projeto muito legal no GitHub, de um app legal, aí pô, você baixa, ele tá nesse jeito aqui. Aí, pô, tu quer entender, quer aprender uma coisa tal, aí você aprende nele. Aí tem outros projetos que você vai abrir e tá no Kotlin. Então eu digo, não vai escapar muito de ter que saber um pouquinho de cada um. Mas esse cara aqui eu acho bem legal, tá? Para você entender coisas, fazer algumas coisinhas e tal. E montar a sua aplicação. Ter a forma como desenvolver. Quem tiver tempo, que tiver curiosidade, vê lá os vídeos que eu gravei no Android antigo, porque eu faço assim, cada aula é um exemplo de uma aplicação. Uma aplicação para mapa, uma aplicação de banco de dados, uma aplicação que vai na internet, coleta coisa, baixa, tal. Tem esse tipo de coisa que tá aí. Então eu acho que é um desafio para fazer para vocês. Deixa eu ver se o Dev Titans voltou pro ar, cara. Ainda não, cara. Estamos com problemas técnicos no nosso link lá com o servidor. Se vocês olharem lá, pessoal, vocês vão ver que tem o seguinte. Tem uma aplicação que eu entrego lá que é o desafio. Qual é o desafio? É porque eu mostro para vocês lá
A aplicação de vocês é para fazer, obviamente o desafio de vocês é fazer uma appzinha simples, tá? Desse negócio de fazer login e tal. E eu acho legal vocês aprenderem a conectar na internet para fazer esse tipo de coisa. E tem um tutorial para isso. E tem uma API que eu gosto muito de... Eu mostro para meus alunos de banco de dados e tal, que é o que gera usuários randômicos em JSON para você coletar e fazer uso nas suas aplicações. É bem legal, cara. É criar uma base de usuários, usar elas para fazer o login e tal da aplicação. Na última turma o pessoal fez, ficou bem legal. Muita gente... Obviamente, é extra, não é obrigatório fazer, só para quem quer fazer um pouco mais. Aí fez a aplicação de desafio que eu pedi, colocou isso, submeteu lá no projeto, ganhou. Quem faz o desafio ganha shards extras, tá? Mas assim, como a gente está comentando que a gente quer focar vocês mais nisso aí em vez de fazer app, foquem mais no laboratório que vocês querem fazer com o Matheus vai focar com vocês. Eu acho que é a diretiva mais importante que eu tenho para passar. Foque no laboratório que ele vai pedir para vocês fazerem, porque vai acelerar mais aquilo que vocês vão ter que fazer na frente. Eu acho bacana esses mini hands-ons que acontecem no final de cada módulo, que vocês usem o que aprenderam no módulo para ajudar no projeto que vocês vão fazer lá no hands-on, tá? Então eu acho, no hands-on final, porque obviamente são pequenos hands-ons. Então eu acho bacana vocês focarem nessa aplicação com o Matheus, depois da aula de terça-feira, para ir nesse objetivo. Aí, quem quiser depois faz a parada e me notifica, avisa, professor, eu fiz aquela app e tal, coloquei lá na submissão do desafio, porque eu quero ver, cara, eu acho bacana ver como é que vocês vão usar o Kotlin, ou se vocês vão fazer com Java, não sei o que, tal, para fazer a aplicação de vocês. Mas, aqui você, assim, tipo, quando eu faço a aplicação aqui, eu crio as classes, aí fica muito parecido com o projeto, você pode fazer o model, você faz as screens aqui, e aí aqui que vem o ponto. Quando você quer reaproveitar coisas aqui, é que tem um problema sério. Qual é o problema todo aqui? Quando você está aqui no XML, tu não consegue reaproveitar, tipo esse radio button aqui, tu não consegue reaproveitar ele. Tu quer outro radio button igual, tu vai ter que copiar outro texto. Lá no Kotlin, tu implementa uma vez, tu só chama o composable de novo. Aqui no Java não tem isso, cara. Isso que é chato. Então, tu fez o mesmo botão, tu achou legal pra caramba, tá? Tu tem que copiar o código. Tu tem que fazer outro XML, aí tu pode até chamar do mesmo lugar, mas tu vai ter que fazer outro XML. Não tem reaproveitamento de código aqui. E é isso que deixou, talvez, a implementação de aplicações mais complexas pesada para o desenvolvedor Android. E aí aparece o Kotlin, tá? Com aquela forma completamente código de fazer as coisas, sem esses XML que vocês estão vendo aqui. Tá legal? Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido a viagem. Tem muito material, obviamente eu estou só direcionando vocês para um monte de coisa, tá? Mas tem muito mais coisa para aprender. Tá? Como eu falei para vocês, fazer app no Android daria para fazer um Dev Titans inteiro, só de desenvolvimento de app. Todinho. 6 meses aí de aula, terça e quinta sábado, só desenvolvimento de app, tá? Aqui a ideia é para vocês terem uma noção de como isso acontece. E na terça-feira vai ser legal porque a gente vai ver a parte de banco de dados. Como é que você faz para usar o Jetpack, que eu digo é a forma mais legal de fazer, para criar uma aplicação que salva banco de dados no SQLite que o Android tem e que vocês vão utilizar. Então, o objetivo então da aula de terça é a gente ver essa parte de gestão de dados, tá? E eu vou fazer o fechamento do curso com alguns comentáriozinhos específicos sobre uso de outras características gráficas, sensoriais, tá, do negócio, para vocês terem noção de como é que funciona. Tá legal? Pessoal, obrigado a todos pela presença na aula de hoje. Daqui a pouco eu vou fechar aqui e já ponho no YouTube. E logo que o site do Dev Titans ficar no ar, eu atualizo o link e ponho um link dessa aula de hoje lá. Também eu ponho das extras lá que a gente gravou nos últimos 2 sábados. Tá legal? Eu vou encerrar a gravação, mas ainda fica aqui um pouquinho.